Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma lição. Vamos juntos estudar a 12ª lição desse trimestre. Então pega a sua Bíblia, pega a sua lição e vamos lá. O tema da nossa lição de hoje é lidando com passagens bíblicas difíceis. Nós não vamos entrar aqui em passagens, não vamos explicar passagens que são difíceis ou controversas. Para isso tem um programa muito interessante. Você pode entrar aí no seu YouTube e pesquisar Na Mira da Verdade. Ali o Tito, Leandro Quadros, eles explicam passagens bem difíceis e clareiam bem o entendimento dessas passagens. E sim, nós não vamos estudar versículos controversos, mas nós vamos entender como nós podemos aprender a entender esses versículos que para nós são tão difíceis e como nós podemos também passar para os próximos quando eles perguntam sobre esses versos difíceis. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre sinceridade e humildade. Sim, o principal que nós temos que ter quando formos estudar ou até explicar versículos difíceis é a sinceridade. Se alguém perguntar para você um versículo que você não faz ideia do que significa, ou que você tem uma ideia bem superficial e acaba não sabendo explicar direito, a melhor coisa para você fazer é ser sincero e dizer não sei. Não sei. Sim, não saber alguma coisa é muito mais bonito e é muito mais confiável do que você acabar dando uma resposta errada para a pessoa ou uma resposta que não é bem aquilo. E aí, quando a pessoa descobrir o real significado daquele verso, ela não vai mais confiar nas suas explicações ou em você. Então, quando você fala não sei, além de você demonstrar sinceridade, você ainda vai estar abrindo uma porta na sua mente para que você tenha ciência do que você não sabe e possa ir atrás dessa resposta. Então você tem a oportunidade de buscar esse conhecimento, você tem a oportunidade de ir atrás disso que você ainda não sabe e aprender ainda mais. Então seja sempre sincero. E a humildade também é algo muito importante. Nós não sabemos de muitas coisas. E não é errado não saber. É a mesma coisa que você pegar alguém, uma criança que está entrando no ensino fundamental agora, e perguntar se ela sabe fazer uma fórmula de Bhaskara ou não. Você que já deve ter feito, já deve ter concluído o seu ensino fundamental, ensino médio, você vai saber como fazer uma fórmula de Bhaskara. Pode estar enferrujado, eu sei, mas você vai saber. Agora, uma criança que está entrando agora, que está aprendendo somas e divisões e multiplicações, ela dificilmente vai saber como executar, como calcular uma Bhaskara. Isso não é algo ruim para ela. Ela está no seu processo de aprendizado. Então nós temos que ser humildes para entendermos que nós estamos em um constante processo de aprendizado. Que se hoje você não sabe a resposta para algum versículo, não é que você vai ficar sempre sem saber ou que aquilo é muito difícil para você. Às vezes você tem que estudar um pouco mais, às vezes você tem que ler alguns versículos relacionados a esse contexto para que aquilo faça um sentido melhor para você. E quer ver como a humildade é algo muito importante? Se você abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4 e o verso 6, você vai ler assim: Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sim, quando você é humilde, Deus dá a sua graça. Deus manda que o seu Santo Espírito venha e te explique. E que professor maravilhoso é o Santo Espírito, não é? Que professor maravilhoso é esse que nos ensina e nos faz aprender tudo que a Bíblia tem preparada para nós. O segundo ponto que eu gostaria de passar é sobre a determinação e a paciência. Por que a determinação ela é importante? Quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa algum projeto, até não só da Bíblia, mas quando você começa uma dieta, uma série de exercícios físicos, quando você começa um livro, no começo você está muito motivado, você quer ir à frente, você quer ver aquilo concluído, você quer ver aquele projeto terminado,
você quer emagrecer, quer ter uma vida mais saudável, quer terminar aquele livro. Porém, quando chega ali, passa os primeiros dias, passa os primeiros momentos, essa motivação, ela some. E aí você não tem mais vontade, aí você acaba furando a dieta. Eu sei como é isso. Mas a determinação, ela é muito importante, mais importante que a motivação. Porque a determinação faz você estudar a Bíblia mesmo sem ter essa motivação. Essa determinação é que vai fazer a diferença nos seus estudos. Por exemplo, você pega um tema muito difícil, talvez sobre as 2.300 tardes e manhãs, talvez sobre os 10 mandamentos, sobre a questão de alimentação, não sei qual é o tema difícil para você, alguma profecia de Apocalipse. Mas aí você pega aquela profecia, você pega aquele tema que você tem dificuldade e você fica motivado e você vai atrás para tentar entender, para tentar descobrir. E no começo você lê aqui, você pesquisa ali, pega textos ali que tem esse mesmo contexto e você lê. E aí você lê e é empolgante no começo. Mas aí passa um período, você acaba não entendendo aquele texto, não descobrindo o significado, você desanima e desiste. Mas é aí que entra a determinação. É mesmo você ainda não estando motivado, você ainda vai continuar lendo a Bíblia, você ainda vai continuar estudando temas relacionados. E aí quando você menos perceber, você vai estar apto a entender aquele texto que era tão difícil no começo e agora parece tão simples, porque você estudou, você praticou, você entendeu sobre aquele contexto. E aí que entra a paciência. Temos que ter paciência para entender que o meu tempo é diferente do tempo do meu irmão. Às vezes aquela pessoa pega a Bíblia e abre nos versículos, decora, já sabe muito bem aonde está cada passagem, e você fica meio perdido ainda para encontrar os versículos, não decora algum versículo que você gostaria, e aí você acaba se sentindo meio inferior àquela pessoa. Mas calma, tenha paciência. O tempo dela é diferente do seu tempo. E pode ter certeza que se você for perseverante, você vai chegar num nível tão bom ou até melhor que essa outra pessoa. Você vai conhecer a Bíblia de uma maneira toda especial se você perseverar no estudo da Bíblia. E o terceiro ponto dessa lição é sobre a oração. Sim, a oração. Por que eu estou falando de oração se a gente está falando sobre estudo da Bíblia? A oração ela é muito importante, porque primeiro, você entende qual é o seu lugar quando você se coloca de joelhos, quando você pede para Deus para que Ele te dê sabedoria. Você ali está se colocando na posição de eu não sei, eu preciso de ajuda, eu preciso que Deus me ilumine. E aí, como nós lemos lá em Tiago, Deus enche-nos com a sua graça maravilhosa e nos dá o entendimento para que a gente leia a Bíblia e entenda esses versos difíceis. Em segundo ponto, porque a oração é uma conversa. Do mesmo modo que Deus fala para nós o que Ele deseja através da sua palavra, Ele também deseja ouvir o que nós temos para falar para Ele. Por isso que a Bíblia sem oração, ela não é completa. E a oração sem o estudo da Bíblia também não é completo. É um diálogo, é uma conversa, é uma comunhão. Então, quando nós oramos, nós também ficamos mais aptos para entender o que a Bíblia tem reservado para nós. E se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, no capítulo 7 e o verso 14, você vai ler assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Que verso incrível! É um verso maravilhoso que nos demonstra dois fundamentos para que nós possamos entender tudo que Deus tem deixado para nós: humildade e oração. Que você possa, depois dessa lição, entender que Deus deseja falar com você através da Bíblia
E que se algum tema está muito difícil, calma, continue estudando a Bíblia. Continue se aprofundando, seja curioso. Busque como uma pessoa que tem sede busca água. E aí você vai perceber que quanto mais você lê a Bíblia, mais fáceis alguns versículos parecem. Quanto mais você se aprofunda nesse livro, mais Deus vai estar transformando a sua mente e o seu coração. E aquilo que era difícil, que era quase impossível, passa a ser normal quando você lê. Você entende, você pratica, e aí você percebe que Deus tem maneiras maravilhosas de falar com seus filhos, ainda hoje, através da sua santa e boa palavra. Que você possa ter entendido essa lição, que você possa aproveitar esses estudos que nós estamos tendo. Estamos finalizando mais um trimestre, essa é a penúltima lição, mas que você possa ter certeza que Deus deixou a Bíblia para nós. Que Deus deixou esse livro maravilhoso para que nós pudéssemos ler, entender e para que esse livro nos aproximasse mais de Deus. Eu espero que você tenha entendido essa lição. Se você tiver alguma dúvida, deixe no comentário. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.